Panorama Tricolor em edição especial. Eu sou Paulo Roberto Anderson. Será que vocês sabem disso? Pois bem, estamos aqui hoje para tratar de um assunto muito interessante e que circunda bem a questão do Fluminense mais recente. Vamos falar de literatura, a literatura tricolor. O Fluminense atualmente é um dos times que mais suscita histórias para serem publicadas em livros, ou mesmo até em livros temáticos. O próprio livro oficial do clube, recentemente lançado em função do tetracampeonato brasileiro. Estamos aqui recebendo a ilustre visita, a ilustre presença do nosso querido companheiro Eduardo Coelho, que desde já agradeço pela presença. Enfim, Eduardo é historiador, é pesquisador, é professor e tem 2 livros publicados sobre o Fluminense, essas maravilhas de cenário, como vocês podem ver, o Campeonato Carioca de 1971 e principalmente, não que um fique em detrimento do outro, mas o Fluminense campeão do mundo em 1952. Tem gente que ainda não acredita na história, mas a história existe, é real, está documentada. Eduardo, um prazer ter você aqui. Saudações tricolores. Saudações tricolores. Sim, como é que eu ia deixar de falar? Depois, no outro bloco, nós vamos ter o escritor, jornalista com larga experiência na mídia tricolor, Walterson Botelho, que vai falar sobre Valdo, o artilheiro, o maior artilheiro da história do clube. Livro sensacional, recém-lançado também. Eduardo, literatura tricolor. Eu te perguntaria, como escritor, como é para você, você já tem a sua profissão, você já é historiador, já é do teu ramo a investigação, a pesquisa, né, o caráter documental. Como é que é a sua lida em relação a, se fica bem adequada a tua questão profissional de historiador, quando, por exemplo, você passa a mexer num assunto que, claro, como tricolor, te traz uma emoção enorme, porque você mergulha em emoções, num passado de glória, de conquistas fantásticas. Como é que você lida com isso? A razão e a emoção, como é que elas se equilibram nas suas pesquisas e publicações? Eu consigo trabalhar bem isso. Inclusive foi uma das primeiras sugestões que o meu editor, Roberto Sander, fez, que eu fosse mais jornalista do que torcedor. Falei para ele, não, fica tranquilo que eu sei separar bem as coisas. Eu até faço questão, porque como eu quero exatamente poder municiar os torcedores do Fluminense com informações que eu considero importantes, até para eles poderem estar bem argumentados, né, aquela coisa toda do bate-papo e tal. Então eu procuro fugir da pilhéria, da gozação e dar um lado mais racional, como você estava colocando em cima, e procurando mais os fatos e dentro desse lado racional, né, de uma forma muito sutil, colocar aqueles aspectos que eu sei que o torcedor vai adorar de ter conhecimento, mas colocando com um ar bem tranquilo, bem sóbrio, para não ficar aquela coisa de muito do torcedor de arquibancada, que eu acho que acaba tendo um efeito mais positivo, né? Porque uma coisa é a gente ficar ali naquele clima do papo do boteco, é legal, é divertido, mas a gente não pode ficar só nesse clima, porque senão certas coisas acabam ficando como verdade. Então, tanto um quanto o outro, os 2 livros, eles têm essa função de dar respostas. O Fluminense não era, né, até pela sua condição, né, seu tecido social, a torcida, dos associados, não tinha muito essa preocupação com as respostas. Mas o tempo passa, né, algumas coisas se modificam e é importante a gente dar devidas respostas. 71 foi feito primeiro, né, por causa dos 40 anos, em 2011. Eu sou de uma geração, né, nós somos de uma geração que crescemos escutando falar que o jogo foi polêmico, que o jogo... Sapadeira! Quando na verdade eu estava fazendo uma pesquisa sobre outro assunto ligado a futebol, e aí passou na minha visão o jogo Fluminense e Botafogo
de 18 de abril de 71, que é o jogo que o Fluminense perde com um pênalti ultra polêmico, em que é uma jogada que o Jairzinho simula, ele depois fala, né, que ele simulou, que ele se jogou, inclusive ele fala de gozação que o Fluminense está chiando, está chorando, que pena, o gol tinha que ser de impedimento aos 47 do segundo tempo. E isso eu botei no livro, né? Isso é o lado racional, ele falou isso, não fui eu, então eu fui lá, peguei e coloquei, né? Para depois ninguém poder reclamar de nada. E essa derrota em abril, ao longo do campeonato todo, foi a única derrota que o Fluminense teve. Se o Fluminense, o Vilela, José Carlos Vilela, grande, saudoso advogado, dirigente do Fluminense, figura importantíssima na justiça tricolor, né? Bom, da justiça eu poderia considerá-lo como o maior advogado desportivo do Brasil. O Vilela tinha uma frase emocionante que ele dizia: eu trabalho profissionalmente para os diversos clubes. Para o Fluminense eu trabalho de graça para o Fluminense, porque nem todo mundo trabalha de graça para o Fluminense, né? Principalmente falando aí dos saberes jurídicos, né? Inclusive o Vilela, nesse ano, ele salva o Botafogo, porque juridicamente o Botafogo era para sofrer uma intervenção devido à grande organização do clube de General Severiano, era para o CND intervir no Botafogo, destituir o presidente do Botafogo, e aí chegou uma hora que o Botafogo entrava com liminares, perdia, o CND ganhava. Quando a intervenção era iminente, eles desesperadamente não teve outra solução, contratar o Vilela. E o Vilela conseguiu ganhar a causa para o Botafogo. Mas o Botafogo foi nesse campeonato de uma soberba tamanha. Eu costumo dizer para as pessoas que não acompanham muito futebol que esse campeonato de 71 é uma grande lição de vida, de superação. É legal hoje que a torcida do Fluminense tem uma identificação com essas histórias de superação, e eu até sugiro, quem gosta desses exemplos de vida, o campeonato de 71 é um grande caso, né, de uma história de superação em que a soberba alvinegra foi fazendo com que o Botafogo perdesse fôlego, principalmente na reta final, e o Fluminense, ao contrário, na reta final foi ganhando um gás, foi se inflamando, foi crescendo, foi ganhando uma raça, que tanto é que na reta final o Fluminense ganha de América, Vasco, Flamengo e Botafogo, e quando chega na final, ele tem o adversário, que é o Botafogo, com a vantagem do empate. E o Vilela dizia: se nós não perdêssemos aquele jogo em 18 de abril, seríamos campeões invictos. E é verdade, porque foi a única derrota do Fluminense em 71. Então ficou muito conveniente para o clube de General Severiano, ao longo dos 40 anos, ficar repetindo essa lenga-lenga de que o gol foi polêmico. É a frase repetida N vezes, né, passa para o imaginário popular. Exatamente, se fosse verdadeiro. Deixa eu te fazer uma perguntinha mais, porque o nosso tempo já quase escasso, a gente queria ter uma hora para gravar com vocês, mas é o seguinte, ambos os livros, eles abordam temas que não deveriam ser polêmicos, mas são porque, popularmente falando, como você já havia dito, né, vai se repetindo a frase no decorrer do tempo e alguém começa a achar que é verdade. Sim. Assim como as pessoas acham que o título de 71 tinha sido um roubo, que não foi, as pessoas não acreditam no Fluminense campeão do mundo, mesmo com tudo documentado, provado, enfim, a história toda consagrada a respeito. A tua busca pelos dois temas foi proposital ou ela surgiu aleatoriamente no teu caminho? Há uma ligação entre os dois temas? Há uma ligação, e essa ligação continuará. A ligação, o interesse é municiar a torcida do Fluminense de respostas perante seus adversários. Porque, como eu te falei, durante muito tempo o clube, né, a realidade do futebol era outra. Os meios de comunicação não eram tão sofisticados quanto hoje, a informação não circulava tão facilmente quanto hoje. No caso de 52, eu começo a história em 49, porque eu achei muito interessante
porque eu começando em 49, eu queria abordar a importância da Taça Olímpica num espaço de tempo de 3 anos. Eu chego com uma garotada para ela entender, e aí todo mundo entende. Eu falo, é o time de guerreiros de 2009 que se salvou do rebaixamento para o título de 2012. Simples, esses 3 anos. Qualquer garoto de 12 anos viveu isso e compreende que é uma diferença de tempo muito pequena. E aqui a gente consegue falar sobre o grande título de 51, que é o primeiro título do Fluminense na era Maracanã, e o importante para a gente entender, campeão do mundo, Mário Filho, que é o grande idealizador, o grande visionário do futebol brasileiro, ele tinha 2 grandes intenções: transformar o Rio de Janeiro na capital mundial do futebol, e isso passava por você criar, estabelecer espetáculos de grandeza mundial no Maracanã. Então, hoje você escuta, o Fluminense não ganhou a Libertadores, não pode ser campeão do mundo, mas a Libertadores não existia. A concepção de campeonato mundial de clubes, ela nasce antes da ideia de Libertadores da América. Então, como você disse, a história ela é feita em cima de fatos e não em cima de versões. É lógico que versões contam e recontam a história, e aí você dá construção a ela ou não, dependendo do interesse. E o nosso interesse é esse, é pegar grandes fatos da história do Fluminense e contá-los ou recontá-los, porque eles não estavam sendo explanados e publicados para a sua imensa torcida. Perfeito, Eduardo. O tempo era curtíssimo. É uma militância isso. A gente te agradece enormemente a participação aqui. É uma honra para o Panorama Tricolor. Estou sempre à vontade, mesmo da nossa literatura aqui. Não percam, já lançado, já em grande escala, todas as livrarias de bom porte, país afora, os livros do Carioca de 1971 e do Fluminense campeão de 1952. Daqui a pouco eu volto com Walterson Botelho falando sobre Valdo Artilheiro. Daqui a pouco a gente retorna.